Josafá, para ele, diante dos seus inimigos, diante dos filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas. Observamos que Josafá, ele se utilizou de duas armas poderosíssimas, certo? Que aqueles que servem a Deus têm e pode usar nas horas das adversidades. Embora que nós devemos estar cientes, certo? Que nós não devemos buscar ao Senhor somente nas horas das aflições, somente nas horas da angústia. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo tempo. Todo tempo nós precisamos invocar o nome do Senhor Jesus. Todo tempo nós precisamos estar juntinho do Senhor, tornar esse momento ou mesmo essa amizade mais íntima com o Senhor nosso Deus, sabendo que só conseguiremos assim alcançar essa intimidade através da oração, da meditação da palavra, sacrificando a nossa vida em prol exatamente de servir ao Senhor nosso Deus. Então nós observamos em que no versículo de número 3 do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, diz que Josafá ele temeu, Josafá ele teve medo, a tradução atualizada diz, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Eu disse aqui aos amados irmãos, em que quando alguém, tem muita gente, quando toma um susto, tem uns que correm, outros quando tomam susto, desmaiam, outro quando tomam susto, paralisa, trava tudo, outros quando tomam susto, observamos em que a reação dele é partir para cima. Enfim, observamos que diante de um susto, diante de um medo, diante de algum temor, cada um de nós temos uma reação. E a Bíblia Sagrada nos diz que a reação exatamente de Josafá foi buscar ao Senhor, foi invocar o nome do Senhor. Observamos, meus amados irmãos, como é importante nós buscarmos ao Senhor e buscar em todo tempo é tempo de buscarmos ao Senhor nosso Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, tornamos-nos mais íntimos dele, conhecemos mais ao Senhor. Agora, quando nós nos ausentamos da oração, quando nós nos ausentamos da comunhão com Deus, observamos em que a vida do cristão, ela certamente corre um grande perigo quando nós nos afastamos da intimidade com o Senhor nosso Deus. Quando o homem não ora, não se preocupa em buscar ao Senhor, em deixar que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo, nós podemos ver em que o homem, ele vai ser guiado pelo acaso. Escuta sobre isso. O acaso podemos chamar, ou muitos chamam, da sorte. Outros podem chamar também a boa sorte ou a má sorte. É a expressão que muitos usam. Outros dizem assim, rapaz, fulano teve um bom destino, fulano teve um mau destino. Isso é de pessoas que não é guiada por Deus. Observamos, amado, enquanto muitos dizem, na minha vida houve uma reviravolta no meu destino. Olha, essas expressões são expressões exatamente daqueles que não têm uma vida pautada dentro da vontade de Deus, daqueles que vivem por sorte, daqueles que vivem por acaso. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza, no Inário dos Salmos,
no Inário dos Salmos, deixa aí aberto o Salmo 139, versículo 16, mas nós encontramos que, na verdade, os eventos do acaso, quando alguém diz assim, fulano, isso aqui aconteceu por acaso, são realmente governados por coisas naturais e coisas espirituais. Essa história de destino, essa história do acaso, essa história exatamente da sorte, são exatamente pessoas que são guiadas exatamente por coisas naturais ou coisas espirituais. Observamos que devemos crer que não vivemos da sorte. Não, senhor. Já pensou se nós vivêssemos da sorte? Olha, amados, nós não estaríamos aqui nesta noite. Nós não sentiríamos o gozo da salvação. Observamos que, na verdade, muitos creem no acaso ou na sorte. O salmista, ele vê isso diferente. Quando ele tem uma revelação do Espírito Santo de Deus, e eu digo, amados, que foi uma revelação do Espírito Santo, porque Davi, no Salmo 139, ele fala de um assunto que até hoje a ciência, ela não explica. Até hoje, a ciência, ela não tem exatamente algo a dizer, uma revelação exatamente de coisas em que Davi, ele fala. Ele diz o seguinte: Tu, Senhor, Tu me conheces desde que eu estava no ventre da minha mãe, quando eu era ainda informe. Aí ele diz assim, olha, Senhor, Tu não esqueceste dos meus ossos. Aí pergunta a ciência, como é que se forma os ossos de uma criança no ventre da sua mãe? A ciência, até agora, ela não explicou, mas verdade é que o salmista, ele traz esta revelação, certo? Conduzido pelo Espírito Santo de Deus. No Salmo de número 139 e o versículo 16, veja a expressão do salmista Davi, quando ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu já falei aqui, e já expliquei aqui aos amados irmãos, nós fizemos uma exposição no Salmo 139 e mostramos ainda, mostramos que quando nós ainda era um embrião, Deus, Ele já nos conhecia. Mostramos aqui que a ciência diz que na concepção, observamos que 40 milhões de células, elas são injetadas para o óvulo, e nós observamos que somente um alcança. Aí o salmista diz que Deus escolheu, dentro de 40 milhões de células, Deus escolheu a mim e Deus escolheu a você. Glória a Deus. Olha aí para teu irmão e diz: Deus escolheu você. Um diácono, por gentileza, ajuda esse senhor a sentar aqui no banco, sair do banco das mulheres. Então observamos, amados, em que a palavra de Deus, ela nos deixa isso bem claro, que Deus, Ele viu a substância ainda informe. Escuta só, o que é que o salmista... Olha para cá. Escuta só, vê o que é que o salmista ainda diz. Olha lá, no teu livro... Olha para cá, preste atenção aqui. No teu... Abre aí, um irmão da comissão, lê aí, por gentileza. Vamos exercitar a leitura, vamos ler. Culto de ensinamento, vamos lá? Como é que diz? Fica em pé, 1, 2, 3. (139:16). Vamos lá? Os teus olhos viram o meu corpo,
Peraí, os teus olhos viram meu corpo, olha lá, uma tradução aí diferente. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Peraí, vamos lá. Muito obrigado. E no teu livro. Abre a tua Bíblia aí para meditar. Veja o que é que o salmista diz. Olha, amados, o salmista usa essa expressão de livro, não que Deus precisa de livro, certo? Para lembrar do que ele fala. Escuta só, mas aqui o salmista ele mostra que há um trabalho de Deus, certo? Sobre a vida daqueles que ele escolheu para nascer, em que nós observamos que Deus, ele já trilhou, ele já escreveu a nossa história. Que é isso, pastor Abimael? Calma lá. Observamos que nós não somos guiados pelo acaso. Nós não somos guiados pela sorte. Nós não somos guiados exatamente pelo destino. Nós somos guiados pelo Deus Criador. Veja a expressão do salmista quando ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, o dia de nascer e o dia de morrer, o dia da partida. A questão da morte, a causa da morte, amados, é somente um motivo para não dizer: estou voltando para casa. Fulano morreu de acidente, fulano morreu de um infarto, fulano morreu de alguma coisa. A verdade é que Deus contou os nossos dias. Agora, eu estou falando para aqueles que estão dentro da vontade de Deus, porque quando nós sairmos da vontade de Deus, nós ficaremos ou nós ficamos jogados à pura sorte, sendo guiado pelos espíritos malignos que vêm para perturbar todos aqueles que se afastam de Deus. Então observamos em que o salmista diz: olha, os meus dias, a sorte foi quem planejou. Não. O salmista não diz: os meus dias foram montados por acaso. Não, senhor. Mas o salmista diz: os meus dias foram escritos no livro, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja a expressão do salmista, quando ele diz todos os dias, e diz mais em alguma tradução: os nossos dias, a nossa história foi escrita em Deus. Muito bem. Observamos, amados, que verdade é que quando nós saímos debaixo desta proteção divina, a nossa vida realmente vai ser guiada por acaso, vai ser guiada pelo destino, como muitos creem, vai ser guiada exatamente pela sorte. Devemos entender, amados, que nós não somos guiados pelo acaso. Tudo que acontece na vida daquele que teme a Deus, daquele que está diante dos caminhos do Senhor, daqueles que obedecem à palavra de Deus, estão determinadas por Deus. Pastor Abimael, e as enfermidades que vêm, pastor Abimael? Observamos que lá no princípio, o homem transgrediu a lei de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o pecado, que o desejo exagerado, o desejo gerou a morte. Escuta, gerou o pecado. Presta bem atenção. Esse desejo aí, observamos em que lá no Jardim do Éden, Satanás,
ele começa a observar e fala para a mulher, ele não falou para o homem. Aí tem todo um estudo, amado, falando sobre a ordem que Deus deu a Adão, certo? Mas verdade é que Satanás vai à mulher e diz: Deus não quer que você seja igual a ele. E Satanás, ele coloca a dúvida na palavra de Deus, dizendo exatamente: você não vai morrer. Verdade é, amados, que quando a mulher come, nada aconteceu, porque ali já começou a ser gerado a morte da própria alma. Segundo, deu ao homem, e a Bíblia Sagrada diz que viram que estavam nus. Aleluia! Colocaram folha de figo, e quem erra, amados, procura se esconder, porque está diante de Deus errado. Olha, o homem não suporta estar diante de Deus da forma incorreta. O escritor aos Hebreus, ele disse que é impossível o sangue de bode, o sangue de carneiro, a cinza da novilha, aspergida sobre o contaminado, purificar a mente do homem. Ora, amados, mas o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, ele veio primeiro para curar a nossa alma. Aleluia! Ele trabalha de dentro para fora. Você pode dar um glória ao Senhor Jesus, porque você está vivo na presença de Deus. Observamos, amados, em que a palavra de Deus nos fala que quando o homem ele tem esse desejo exagerado, que o pastor de Jerusalém, Tiago, no capítulo 1, versículo 12 ao 16, ele diz que esse desejo se chama cobiça. O homem cobiçou, aí começa a nascer um bebezinho, segundo o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz: gera um bebê, e esse bebê se chama pecado. E o pecado gera a morte. Por isso que todos, e a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Então, houve exatamente uma ação lá no começo de transgressão, certo? De desobediência, e passou a ser gerado, o homem passou a ter na sua natureza a lei adâmica, a lei do pecado. Mas nós observamos que com essa lei o homem cai. Segundo o escritor Wattsman, e também, se nos escapa a memória, Crane, como é? Craig Keener, ele diz que a alma recebia o comando do Espírito. Recebendo o comando do Espírito, o homem era guiado segundo o Espírito. Mas com a queda do homem, o homem passa a ser agora guiado, o Espírito depende agora da alma, da nossa vontade. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: tudo que você guardar, guarde o teu coração. Aleluia, porque dele procede a saída para a vida. Aleluia. Então, essa vontade que você tem, está lembrado de Caim? A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus diz: eu estou vendo o teu coração, o mal que está no teu coração, o desejo, mas cabe a você dominar. Mas Caim continuou alimentando a inveja e o ódio. E quem alimenta inveja e ódio, irmão, no final vai dar morte, vai dar confusão, vai dar intriga, vai dar separação. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que veio Cristo para nos restaurar. Vamos lá, para nós não fugirmos aqui. São um assunto muito maravilhoso que vai puxando o outro, e nós gostamos de passar para os irmãos. Observamos que com esta morte do homem, nós vimos que todos nós, amados, estamos sujeitos, certo, a uma enfermidade. Cremos que Jesus Cristo cura, é bem verdade, mas observamos que muitos, ele tem esta enfermidade porque chegou a hora da sua partida. O que nos chama a atenção é que, e voltemos ao assunto, que nós não somos guiados
pelo acaso. Observamos, amados, no livro de 1 Reis, capítulo de número 22, nós encontramos aqui um fato muito interessante, quando a palavra de Deus, ela nos fala sobre um rei que foi à peleja. Esse rei se chamava exatamente Acabe. Acabe era um rei que não temia Deus. Acabe era um rei perverso. Acabe era um rei que não adorava ao verdadeiro Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele fez aliança com outro rei chamado Josafá. Como nos diz a Sagrada Escritura, Acabe, ele faz aliança com Josafá. Acabe, reino do norte, Josafá, reino do sul. E essa aliança foi para eles ir à batalha em Ramote de Gileade. Diz a Sagrada Escritura que Acabe se veste exatamente de soldado, e o soldado veste com as vestes reais. E a Bíblia Sagrada nos diz que na peleja, no calor daquela luta, a Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo de número 22 e o versículo 34, ele diz: então o homem enteçou o seu arco, preparou o seu arco, estendeu o seu arco e atirando ao acaso. É como que ele está na batalha, correndo, e vira-se para trás, pega o arco, estica e joga essa flecha. Diz aqui a palavra, usa essa palavra, o acaso. Mas houve acaso nisso mesmo, irmão? Não houve acaso nisso aqui. O que houve foi exatamente as obras infernais que investiram contra Acabe. Observe que a Bíblia Sagrada nos diz que antes dele ir à peleja, aí você vai ver nos primeiros versículos, lá no versículo 13 por diante, nos primeiros versículos, ele vai dizer que quando eles foram à peleja, eles tinham o costume de consultar ao Senhor. E Josafá disse assim: vamos consultar ao Senhor, Acabe. Aí a Bíblia Sagrada nos diz que se pôs lá Acabe e Josafá, e os profetas começaram a passar. E a mensagem dos profetas era essa: vai, rei Josafá, vai, Acabe, e serás próspero nesta peleja. Passa outro profeta: vai, Acabe, vai, Josafá, porque certamente esses teus inimigos se tornarão em nada. Acabe olhava para Josafá e fazia: Deus está conosco. E Acabe somente olhando, e Josafá somente olhando. Cada profeta que passava elogiava aquela peleja, que seria fácil. E Acabe dizendo: olha aí, Josafá, a vitória já é certa. Deus está falando. Verdade é, amados, que a Bíblia Sagrada nos fala que tem muitos mentirosos, muitos falsos profetas, muitas pessoas que usam o nome de Deus em vão, muitas pessoas que não têm nada de chamada de Deus. Outros um dia já profetizaram, mas Deus não usa mais, e querem se meter a profeta, estão por aí mentindo, destruindo a fé dos outros. Precisamos ter cuidados, amado, precisamos ter cuidado, porque muitos falsos profetas já têm se levantado, no meio de nós. Amém, amados? Tem muita gente dizendo: eu sou o Senhor, e não é o Senhor, é Maria Chiquinha. Muitos estão dizendo: eu sou o Senhor, e não é o Senhor, é Zé Buchudo. Muitos estão dizendo: eu sou o Senhor, e não é o Senhor, são mentirosos. Tem muita gente dizendo: eu sou o Senhor, e Satanás está usando a boca dos tais. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem de permanecer de atalaia e conhecer a voz do Deus poderoso, do Deus dessa igreja.
Aleluia, 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 aleluia. Olha para teu irmão e diga: não perca, não perca o contato com Deus. Quem tem o contato com Deus, conhece a sua voz. Quem tem o contato com Deus, conhece o agir de Deus. Lá vi ali o terremoto. A Bíblia Sagrada diz que Elias estava na caverna. Daqui a pouco lá viu o terremoto acabando tudo. Elias olhou e não era o Senhor. Tem tanta gente que faz barulho aí até demais, irmão. Barulho até demais atrás do dinheiro. Tem gente que profetiza exatamente dependendo do valor. Aí vai a profetada, vão pagar o preço diante de Deus. Estão enganando a igreja do Senhor Jesus, estão enganando os simples, mas a igreja aqui deve estar de atalaia, dizendo: eu conheço a voz do meu Senhor, eu sei quando o meu Senhor fala e sei também quando o homem está se usando. Aleluia, amém, amados, amém, amados. Passavam os profetas: vai, serás próspero. Josafá olhava, Acabe sorria. Quando passaram aqueles profetas, aí Josafá, que estava conhecendo toda a faça, ele diz assim: ô Acabe, não tem nenhum profeta do Senhor aí, não é? Esses daí comem na tua mesa, esse daí tu dá dinheiro a ele, Josafá. Esse daí tu dá dinheiro a ele, Acabe. Está com conversa, rapaz? Eu quero ouvir o profeta do Senhor. O profeta do Senhor, amado, estava lá no calabouço, estava lá, exatamente lá, preso. Ele disse: tem Micaías. Agora ele só profetiza contra mim. Acabe só vivia em pecado, irmão. O pecado fazia parte da vida de Acabe. Essa história que fulano está em pecado dizendo: Deus vai te abençoar. Vai abençoar coisa nenhuma, amado. É abençoado por Deus aquele que teme ao Senhor. Pode até caminhar, mas Deus não está neste negócio. Deus não tem comunhão quem vive na prática do pecado. Acabe só vivia em pecado. Acabe só vivia adorando outros deuses. Acabe não tinha intimidade com Deus. E Acabe alimentava os profetas, dava dinheiro aos profetas, para os profetas profetizar o seu favor. Mas Josafá disse: não tem nenhum profeta do Senhor aí não? Tem um aí, é Micaías, ele profetiza contra mim. Josafá calado: traz ele aqui. Aí vai lá o soldado chamar Micaías e começa agora a querer induzir Micaías a fazer o que os outros profetas fizeram. Micaías, o rei está te chamando, Acabe está te chamando. Agora tem uma coisa: quem está aí é Josafá. Olha, irmão, toda a nação sabia da intimidade que Josafá tinha com Deus. Aleluia. Você pode dizer ao seu irmão e dizer assim: todos sabem que você é crente. Diz não para ele: todos sabem que você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Então que a sua palavra seja temperada com sal, seja cheia da unção de Deus, não é cheia de confusão, não é cheia de contenda, não é cheia de briga, não é cheia de divisão, não, que seja temperada com o tempero do céu e com o óleo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí vai o soldado e diz: Micaías, Acabe está aí, está te chamando. Olha, Josafá também está aí. Tu só profetiza contra o rei, por isso que tu está nessa prova, rapaz. Agora, deixa eu te pedir uma coisa:
todos os profetas disseram que um rei seria próspero na peleja. Ele vai à batalha de Ramode e Gileade. Se a tua palavra com a palavra dele, aí Micaías vai, toma um posicionamento e diz: o que o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. Aleluia. Não é soltar desaforo não, porque tem gente que gosta de soltar desaforo. A autoridade tem que ser respeitada. Agora a autoridade também ouve a voz de Deus. Preparam Micaías, dá um banho em Micaías, põe uma boa roupa em Micaías, põe um bom perfume em Micaías, e Micaías chega na presença de Acabe e de Josafá. Parece que eu estou vendo Acabe franze a testa, olha bem sério para Micaías e diz: Micaías, eu e o rei Josafá fizemos aliança, iremos à batalha em Ramote de Gileade, seremos prósperos ou não? Micaías olhou e disse: vai, e serás próspero. Acabe olhou e disse: até quanto vai mentir? Eu vejo aí, pastor Marco, exatamente que o gesto de Micaías não acompanhou as suas palavras. Se chama a etiqueta. Está lembrado do seu pai, da sua mãe, quando você desobedecia e eles diziam assim: faça de novo? E você temia? Esse faça de novo, Samuel, era para fazer? Não. E se fizesse, o que é que manhã fazia, Samuel? Às vezes eu vou visitar lá Samuel, comer aquela cabeça de galo abençoada que as meninas fazem. Sento lá à mesa e manhã está lá. E tá louco os meninos passar sem pedir a bênção. Manhã está lá. 80 e quantos anos, Samuel? 86 anos, mas quando chama, vem um por um. Aleluia. Escuta só, a gente já vai concluir. Já é 9 horas. Olha para cá, por gentileza. Vai e serás próspero. Aquelas palavras do profeta Micaías não condizia com o seu gesto. Aí Acabe fez: até quanto vai mentir? Ele diz: para. Estou tendo uma visão de Deus. Aí Acabe diz: pronto, agora não era para eu ficar quieto? Agora agora o negócio vai dar bom mesmo. Vejo Israel disperso como ovelha sem pastor. Porque houve uma reunião no mundo espiritual. Olha lá. E a reunião era para o seguinte motivo. A cláusula da reunião era: quem induzirá Acabe a ir para a batalha em Ramote de Gileade? Quem é que vai induzir? E houve um espírito maligno que disse: eu irei e induzirei Acabe para a batalha de Ramote de Gileade. Ele diz: houve um espírito que Deus, da parte do Senhor, porque tudo é permissão de Deus. Houve um espírito lá no mundo, um espírito lá nas trevas, e disse: eu vou induzir. E nós encontramos no desenvolver do texto que os inimigos não queriam Josafá, os inimigos queriam Acabe. Verdade é que quem vive pelo acaso, saiba que o mundo das trevas é quem vai conduzir a sua vida. E a Bíblia Sagrada nos diz que a peleja estava travada, e um dos soldados inimigos jogou uma flecha por acaso. Foi por acaso? Não foi por acaso.
Houve uma reunião antes. Satanás já tinha planejado antes. Satanás já tinha arquitetado antes. Quem não tem a sua vida nas mãos de Deus, amado, está nas mãos do nosso inimigo. Aqueles que não buscam o Senhor com sinceridade, que deixa a sua vida ser levada pelo acaso, ser guiada pelo acaso, está na dependência do príncipe das trevas. Nós não somos guiados pelo acaso, nós não somos guiados pela sorte, nós não somos guiados, esse é o destino mesmo, não. Diz ao teu irmão aí, os nossos passos estão dentro da vontade de Deus. Quem vive dentro da vontade de Deus vive feliz, é sendo provado, mas feliz. Quem vive dentro da vontade de Deus vive dizendo, hoje, amanhã será melhor do que hoje. Quem vive dentro da vontade de Deus está dizendo, Deus sabe todas as coisas. Quem vive dentro da vontade de Deus diz, amanhã se eu for a tal cidade, se Deus permitir, eu chegarei lá. Quem vive dentro da vontade de Deus está dizendo, guia-me, Senhor, pelas tuas veredas. Quem vive dentro da vontade de Deus não dá um passo fora dos projetos de Deus. Quem vive dentro da vontade de Deus, amado, sabe que as bênçãos de Deus fluirão na sua vida. Às vezes vem prova, às vezes vem luta, às vezes vem adversidade, mas estamos certos que seremos mais do que vencedores, porque Cristo Jesus é quem nos garante a vitória. O projeto de Deus para a nossa vida é um bom projeto e vai dar tudo certo em o nome de Jesus. Amém, amados. Amém, amados. Quando nós nos afastamos do Senhor, de buscar ao Senhor, nós vivemos ou nós somos expostos à própria sorte ou ao acaso. Não é o caso da igreja do Senhor Jesus. Quando o homem não ora, a sua vida é governada pelas maiores maldições deste mundo. Vamos deixar para a próxima semana. Amém, amados? Que possamos ter cuidado, amados. Não podemos brincar com o mundo espiritual. Tenhamos cuidado. Não brinque de servir a Jesus. Não diga que serve a Jesus e ao mesmo tempo servindo ao mundo. A Bíblia Sagrada nos diz que um servo não serve a dois senhores. Ele vai aborrecer um e amar o outro. Mas a igreja, a Assembleia de Deus aqui em Goiânia, está dizendo, guia-me, Senhor, os meus caminhos por caminhos retos. Aleluia, aleluia. Eu vou fazer uma pergunta mas pastor, fazer uma pergunta dessa no curso de doutrina, mas eu vou fazer para você dizer para a sua própria alma e o teu espírito, que o inimigo esteja ciente disso, que você exatamente, aleluia, vive essa novidade de vida. Quem aqui já entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Quem aqui já entregou? Então, diz ao teu irmão, você não é guiado pelo acaso, você não é guiado pelo destino, você não é guiado pela sorte. Quem entregou a sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor é quem guia, o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem cuida da nossa vida, porque Deus, Ele é o Deus, aleluia, que tem cuidado de cada um de nós. Decline a tua cabeça, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada, em o nome de Jesus. Ajuda-nos a guardar, a esconder, bem escondido em nosso coração, e que o adversário, Deus, jamais encontre espaço para governar a nossa vida.
porque a minha vida pertence a Ti, em o nome de Jesus. A igreja diz: a minha vida é do Mestre. Fiquemos em pé. Meu coração é do meu Mestre. Vamos lá, Val. O meu caminho. Você pode cantar? Minha esperança é no Mestre. Vamos lá? A minha vida é do Mestre. A você que está nos acompanhando pela rede social, muito obrigado. Deus continue te ajudando. Você está no culto de doutrina, aprendendo a palavra de Deus. Muito obrigado, Leila, Valéria, Caribe. Deus abençoe.